E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos falar sobre evoluir e como evoluir sempre é deixar algo para trás. Evoluir é algo constante na vida dos seres vivos. Na verdade, não só dos seres vivos, mas de qualquer coisa, necessariamente em si, do universo. Nebulosas evoluem para estrelas, estrelas podem evoluir para supernovas ou podem evoluir para também buracos negros ou anãs. Massas de poeira um dia se tornaram planetas, esses planetas um dia poderão ter vida e tatatá. E esses planetas um dia poderão acabar se agrupando e criando rotações, translações e assim gerando sistemas solares e blá 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 blá. Tudo evolui. E no que tange aos seres vivos, a evolução é algo que, mesmo com a ciência mais avançada que temos, não conseguimos compreender de uma forma total. O que a gente tem no máximo são algumas teorias para explicar, ou até mesmo ideias que nós temos. Só que no que tange aos seres humanos, já que cada ser em si, cada tipo de ser, cada espécie evoluiu de uma forma diferente e evolui de uma forma diferente, a evolução nos seres humanos parece ser uma coisa rápida. Parece que quanto mais complexo as coisas ficam, mais rápido elas evoluem. Mas no ser humano, principalmente no sentido físico e mental, evoluir requer, digamos assim, ação. Porque dificilmente você vai conseguir ir para algum lugar quando você está parado. A vida é digamos assim, não tem pause, a vida não tem pause. Ela só tem continue, você continua até que uma hora as suas vidas acabam e aí é game over. Não se sabe se você vai ter um crédito a mais. Mas viver em si é constantemente estar mudando. Tem aquela frase do... eu não lembro quem falou, não sei se foi um filósofo, mas ele diz que o rio nunca é o mesmo, porque toda a água está sempre correndo e as coisas estão sempre mudando, e o rio que a gente vê nunca é o mesmo. Assim como as pessoas de hoje nunca são as pessoas de amanhã. Elas podem parecer 99,9999% iguais, mas aquele 1% mudou. E viver é constantemente estar em mudança, constantemente estar em evolução, seja para cima ou para baixo. Mas em si, evoluir é deixar coisas para ganhar novas coisas. O despertar, a real, por um exemplo, quando lhe é apresentado isso, lhe é apresentada a verdade, você nunca mais vai ser o mesmo. Você pode ter os seus lados manginísticos, pode ter suas vontades, seus desejos, mas você nunca mais vai ser a mesma pessoa, porque o nosso cérebro, no momento que você descobre isso, porque normalmente isso é um baque para as pessoas, quando elas descobrem isso, o nosso cérebro faz uma ligação que é praticamente eterna. Mesmo que a gente perca a memória, ela fica lá eternamente na nossa cabeça. Que ele nunca vai mais ser a mesma coisa. A relação, a forma como você vê o mundo, as Pandorinhas, até mesmo os outros homens, muda completamente. E mesmo que você volte para lá, você não vai conseguir aguentar, porque não dá para fugir da verdade. As pessoas podem tentar esconder, obscurecer e até correr, mas não dá pra fugir dela pra sempre. Uma hora ela vem. E é assim também com a evolução. A evolução persegue, a evolução é cruel, no sentido de que ela não tem piedade. A evolução, ela força os seres a evoluir, sempre colocando situações adversas, para que assim eles continuem vivendo. E se tratando de despertar, quando o cara entra nessa caminhada que ele realmente entra de vez, nesse caminho dos tijolinhos vermelhos, ou de qualquer outra cor, né, desde que não seja azul, o cara acaba vendo como ele desperdiçava o seu tempo. Ver como ele desperdiçava a sua vida, de como as coisas que contavam para eles eram mentiras.
De que todo mundo que criaram e todo o plano de vida que deram pra eles era única e exclusivamente para eles continuarem no mesmo lugar. E quando o cara entra nessa estrada de tijolinhos, ele começa a ganhar coisas. Ele ganha mais conhecimento, ele ganha mais cuidado, ele ganha mais, digamos assim, prestatividade para si mesmo. E ele vai começando a ganhar coisas. Só que ao mesmo tempo ele vai começar também a perder coisas. Porque vai ter pessoas que vão tentar impedir, pessoas que vão abandonar eles por causa dessa verdade, pessoas que vão tentar impedir eles por causa dessa verdade, pessoas que vão se virar contra eles, vão trair eles. Como se já não bastasse toda uma sociedade praticamente já fazendo isso. Mas ele vai perceber que ele vai começar a perder essas coisas. O caminho do despertar é assim. Na evolução é assim. Por um exemplo, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Os seres humanos têm um apêndice, que é um órgão vertigial. Ele não serve mais pra nada, a não ser da apendicite. Mas no passado ele era extremamente importante, já que a gente mastigava as folhas e a gente precisava processar a celulose de certas, digamos assim, de certas plantas do passado. Então era necessário o apêndice. Só que como a gente parou de comer planta crua, nesse sentido pelo menos, só nesse sentido, né, porque a gente ainda come planta crua, a gente começou a refogar mais as coisas, a gente descobriu o fogo principalmente. O que acontece? O ser humano perdeu isso para ganhar uma nova habilidade. E assim foram com vários outros seres. Os dinossauros evoluíram para as aves. Tem aquele meme da galinha, que ela é descendente do tiranossauro, tirassunauro. Os lagartos ficaram menores, muitos seres que eram gigantescos ficaram menores. Gorilas, espécies inteiras de mamíferos, de hominídeos, ou sumiram, ou ficaram menores, ou perderam outras habilidades. Se eu não me engano, tem um peixe lá da Quinta dos Infernos do Oceano, que eu não lembro agora o nome, que ele é do tempo em que os bichos ainda estavam saindo para a terra firme. E ele tem como um órgão vertigial pulmões. Sim, pulmões. Ele tem o órgão vertigial dele é pulmão. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que não importa onde seja, não importa onde está. Evoluir significa perder para ganhar. Se não me engano, tem uma frase que é de algum lugar que eu esqueci o nome agora, que é: ganhar é perder e perder é ganhar. E isso vai para a nossa vida. Se você realmente está comprometido, eu não diria assim, se você já tem um certo nível de comprometimento com a verdade que foi lhe dada, ela penetrou em você, ela pegou uma broca e enfiou na tua cabeça e ela tá lá plantada, foi, sei lá, enxertada na tua cabeça, porque às vezes alguns são cabeças duras e acabam tendo que eles mesmos na própria cabeça. O que acontece? Aquilo lá vai germinar em você, e mesmo que você tente cortar, as raízes vão continuar lá, as sementes vão continuar lá esperando só a hora para dar um despertar em você. Muito se fala das piadinhas sobre do que a machosfera é um bando de caras que na primeira mulher bonita vão soltar, vão querer fazer acontecer, vão voltar pra manada. Eu não diria isso, porque primeiramente é burrice dizer isso. É burrice no sentido de que, como eu falei antes, uma vez que você descobre as coisas, sua vida nunca, jamais será a mesma. Seu cérebro nunca mais vai pensar da mesma forma. Igual lá no filme Matrix, o cara volta pra Matrix, ele come lá, fica felizão e ele fala que ignorância é uma bênção. Porque ele sabe que aquilo não é real. Ele fala ignorância é uma bênção no sentido de que ele não queria saber que aquilo não era real. Só que como ele sabe, ele não consegue ficar sem aquela sensação de estranheza. Não ficar sem aquela sensação de tem algo errado. E é assim também na vida dos caras. Qualquer um que desperta, no sentido de que essa, digamos assim, essa verdade sobre as coisas entra, já era. Mesmo que realmente venha uma bonitona façam eles quererem voltar pra manada, eles vão se destacar no sentido de que eles vão agir diferente, querendo ou não. Eles vão agir de uma forma, digamos assim, anormal para aquele padrão.
O maior medo do povo lá, da sociedade, das Pandorinhas e tal, não é que a maior parte dos caras desperte, uma grande quantidade dos caras desperte. E sim que essa verdade chegue a todos. E se torne parte do cotidiano de todos. Por isso que eles tentam diminuir, fazer piada, fazer acontecer, para tentar inibir isso, porque no momento em que isso faz parte do cotidiano, você pode ver muitos relatos sobre isso. Eu recomendo o canal do Relatos Caverna, quem quiser saber mais disso, procurem esses relatos. Uma vez que isso faz parte do cotidiano, o pensamento nunca mais vai ser o mesmo. E vai ser muito mais difícil também passar o pé de rodo neles. Eles continuam na manada, mas eles são muito mais arredios agora e são muito mais, digamos assim, menos suscetíveis a serem manipulados. Eles vão ter que gastar muito mais nisso, coisa que eles não querem. Ou seja, dizer que eles estão a um chá de voltarem para a plantação é primeiramente falar mal de si mesmos. E segundamente, é idiotice. Porque, como eu já falei, uma vez que essa verdade entra na sua cabeça, ela não sai mais. Nem se você perder a memória, porque o nosso cérebro é uma coisa instintiva, no sentido de que o nosso cérebro faz automaticamente, no sentido de que a gente tem que separar o que é instintivo e o que é automático do nosso cérebro. Tipo, o que é instintivo? A gente sentir fome. Isso é instintivo. O que é automático do nosso cérebro? Ele fazer o nosso coração bater e fazer várias atividades ao mesmo tempo. Isso é automático. No caso, o que o nosso cérebro faz automaticamente pelo bem da nossa sobrevivência? Ele pega aquela informação e ele cria um caminho que se interliga em várias outras partes do nosso cérebro, para toda vez que algo parecer no minimamente suspeito, vai apitar ali. E quanto mais vai passar, mais caminhos vão se criar e aí danou-se. Eu costumo dizer que é como ter uma antimagia na cabeça. Toda vez que as Pandorinhas vêm e tentam utilizar a magia da enganação e da sedução, você fica sobre o efeito, mas vem aquela antimagia e quebra. Aí você dá aquele tranco, aí você, opa! E quanto mais tempo, mais rápido vem esse tranco para você sair do negócio. E é assim que a vida é. Evoluir significa perder coisas. O caminho pro despertar, o caminho da real também é a mesma coisa. Você vai perder coisas. Mas acredite, no fim elas não vão fazer falta. Todo o caminho que o ser humano percorre, ele ganha e perde. Agora, você pode decidir pelo menos o quanto você quer perder e se realmente vale a pena perder para ganhar uma coisa que no final pode não ser o que você quer realmente. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!